Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo e no vídeo de hoje, ou melhor, na aula de hoje, eu vou te ensinar o que seria comprar R$ 1 com apenas 50 centavos. Fique até o final que eu garanto que você vai gostar desse vídeo, dessa aula, tá bom? Já comenta aqui, ou melhor, pegue esse vídeo e envie para aquele seu amigo ou amiga que também gosta desse assunto e que vai precisar dessa dica de hoje. Na dica de hoje, a gente vai analisar uma empresa que eu separei e observar o quanto faz a diferença você aproveitar uma boa oportunidade e surfar ainda mais a onda do mercado financeiro. Então, sem mais delongas, eu preciso que nesse primeiro momento você entenda o que são os dividendos, né? Nesse primeiro momento, você já deve saber, mas cabe a mim repetir. Dividendos são quando uma empresa que tem seu capital aberto, né, em bolsa, ela distribui essas ações e você adquire, né? Pessoa física compra, se torna sócio dessas empresas, certo? A partir desse momento, você comprou, você é um acionista, um cotista dessas empresas. E o que acontece é que a cada trimestre, semestre ou ano, essa empresa faz um balanço contábil, faz sua contabilidade e identifica que obteve lucros. Nesse momento, os lucros dessa empresa, elas precisam tomar duas decisões. Primeira, reinvestir, né, para que ela continue crescendo, né, e é muito normal e muito bom. E num segundo exemplo, as empresas que já são mais sólidas, mais rentáveis, mais consolidadas, tendem a partir lucro. Isso mesmo, imagine que a empresa fechou o seu período ali e ela identificou que, pô, lucramos X, vamos partir isso para os acionistas. Então, é muito interessante. E aí, nesse primeiro caso, nesse exemplo de partilha de lucro, a gente vê o DY, né? O que é isso? O Dividend Yield. Dividend Yield, ele é um índice criado para medir o desempenho dos dividendos. Por que é importante olhar para esse Dividend Yield? Imagine que você faz um investimento, mas você espera, assim como é o tema do canal, receber bons dividendos, mas é uma empresa que não parte os seus dividendos, os seus lucros. Ela costuma fazer o quê? Reinvestir nela mesma, como é o caso de muitas empresas que a gente conhece. O que acontece nesse momento, né? Nesse momento, você vai olhar o dividend yield, porque esse indicador ele vai te mostrar assim, ó, essa empresa costuma partir X% do seu lucro. E isso é muito bom, quanto mais, melhor, né? Então, aqui eu vou deixar duas regrinhas para que eu e você entenda. A primeira regra é que eu gosto sempre de olhar para empresas que estão com seu dividend yield acima de 6%. 6%. Não gosto muito de empresas abaixo de 6%. Por quê? Já que a ideia é criar uma carteira geradora de dividendos, que gerem bons retornos, bons proventos, é importante eu mensurar esse número de 6% na hora de fazer a análise de determinado ativo, tá? A segunda regra, e muito interessante, só que é pessoal, eu particularmente costumo olhar com melhores olhos para aquela empresa que tem um dividendo ali de 10%. Por quê? Essa segunda regra ela é pessoal, né? É uma regra minha. Eu gosto de selecionar empresas ao qual eu consigo mirar essa estratégia dos 10% de dividendos. Por quê? Significa que com, né, basicamente 10 retornos, eu vou conseguir ter 100% do meu capital investido, meu capital inicial. Então é muito bom porque o quanto antes eu retiro esse capital, é melhor para mim poder reinvestir e atingir o meu magic number, né, o número mágico. Então, entendidos essas duas regrinhas. Agora, você vai abrir aí, anote aí para você pesquisar depois, um site Análise de Ações. Esse site é onde você encontra toda e qualquer informação sobre uma determinada empresa, né? Você vai ter o seu
preço por cota, dividend yield, P sobre VP, EBITDA, margem líquida, margem EBITDA, ROI, ROIC. Você vai ter todas as informações, a dívida líquida sobre o PL, dívida líquida sobre o EBITDA. Então, assim, você vai ter todas as informações, receita, enfim, tudo que você precisa para analisar, conhecer aquela empresa e escolher se faz sentido para você aportar nela. Entendidos? Então, beleza. Olhando aqui no nosso site, né, análise de ações, temos também agora, entrando dentro da estratégia que você vai aprender, você vai precisar olhar para o seguinte. Vai ter uma tela aqui que eu vou colocar aqui para você ver o valor do dividendo pago nos últimos 12 meses. Lembrando que eu selecionei a empresa Movida, Move3, para fazer essa análise, tá? O valor do dividendo pago nos últimos 12 meses, conforme a tabela que eu coloquei aqui para você, é de R$ 1,27, certo? Então, beleza, temos um número, né, de R$ 1,27 nos últimos 12 meses, né, 2022. Fica aqui uma observação. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas é um faro do que tem por vir. Imagine assim, a empresa não vai agir te mostrando bons números do ano passado se ela não tem pelo menos um interesse em manter algo próximo daqueles números. Não seria coerente para ela, né? Porque o investidor insatisfeito, ele do mesmo jeito que entra naquela ação, ele sai. Então não faz muito sentido. O trabalho dos especialistas, dos gestores, dos executivos é fazer com que essa empresa continue crescendo e o número não só se repita, mas também cresça. Então, exatamente por isso, é muito interessante olhar para esses 12 meses. Lembrando que, caso você pegue um mês, 2 meses, 3 meses, você corre um grande risco de não ter um número exato. Porque esse número pode ter sido influenciado por um momento específico, por um determinado cenário, por uma notícia que saiu no mercado. Então, pegue sempre 12 meses. Essa janela é uma janela bem interessante, porque você, assim como no negócio local, acontece de nos primeiros 3 meses do ano ser fraco de movimento, a partir do segundo semestre ser muito bom. Então, você vai absorver 12 meses para você ter um número mais enxuto e mais real da média, né? Beleza. Olhamos para o dividend yield da Movida, a gente tem um número, 20,43%. Por que eu estou mostrando esse número para você? Você lembra daquela estratégia pessoal de sempre gostar quando é 10% ou mais? Então, significa que a Movida ela costuma ter uma grande reincidência de partilhas de lucro, e isso é muito bom. Agora, a minha pergunta para você, você vai deixar aqui nos comentários. Qual é o dividendo que você gosta de receber em percentuais? Eu, particularmente, lembra dos 10%? Eu gosto de mirar sempre nos 10% para fazer uma análise. Entendidos, então, que temos que olhar para os dividendos dos últimos 12 meses em reais, né? No caso do nosso exemplo, 1,27. Olhamos também para o quanto eu quero de dividendos, que são 10%. Então, significa que se eu investir R$100 em 10 partilhas de dividendos, eu vou ter meus R$100 de volta, certo? Agora, você vai fazer uma seguinte conta. Você vai pegar R$1,27, né, que foi a média paga por essa empresa, dividir pelos 10% que eu e você estamos mirando, né, receber. Logo, teremos um número de R$ 12,70, o que eu chamo de teto por ação. Isso, teto por ação. Significa o quê? Que se eu busco 10% de dividendo, olhando o histórico passado, fazendo essa continha da Movida, eu posso pagar até R$ 12,70. Se eu pagar mais do que isso, eu estou pagando algo
ao qual fugirá da minha estratégia dos 10%. Então, de R$ 12,70 para baixo, stonks. Então, agora, vamos olhar para a nossa cotação atual. Vou colocar aqui na tela para você. A Movida, hoje, agora, nesse exato momento, está sendo negociada por R$ 6,65. Ela sempre oscila entre R$ 6,50 e R$ 7,20 nos últimos 6 meses. Então, isso significa o quê? Significa que eu identifiquei que, mirando os meus 10%, eu posso pagar por cota até R$ 12,70. E se eu comprar agora, eu vou estar comprando por R$ 6,60. Logo, você está comprando uma cota pela metade do preço. Se uma cota na nossa estratégia equivale, né? Ela vale R$ 12,70, você vai comprar por R$ 6,60, você está comprando pela metade do que ela vale, ou do que teoricamente você e eu pagaria, né? Porque se tivesse R$ 12, a gente pagaria, está dentro da nossa estratégia teto de ação. Então agora que está R$ 6,60, eu posso te afirmar que ao comprar uma ação a R$ 6,60, considerando o histórico passado e a margem de 10% que a gente quer, a gente vai ter uma lacuna muito grande e, consequentemente, estamos comprando R$ 1, pagando apenas 50 centavos. Por quê? A sua ação ela vale R$ 12,70, mas você está pagando apenas R$ 6,60. Então, dessa forma, você está comprando R$ 1 por 50 centavos. E aí eu deixo um segundo comentário do porquê é muito interessante você sempre ter essa margem, né, essa lacuna entre o preço que você paga e o preço teto por ação. Porque quanto mais essa lacuna existir, mais você tem o que a gente chama de margem de segurança. Então, essa margem de segurança é muito interessante porque, segundo os nossos cálculos, e esses cálculos não surgem do nada, ela vem de um histórico. Segundo esse histórico, mostra que a Movida, por exemplo, ela vale claramente R$ 12, e você está comprando por R$ 6,60. Então, obviamente que os executivos estão trabalhando arduamente para fazer ela voltar ao patamar de R$ 12, porque se hoje existe esse cálculo, é porque um dia ela valeu isso. Então, imagine que você vai ganhar duas vezes. Você vai ganhar recebendo seus dividendos de 10%, que a gente mirou na estratégia, e você vai ganhar na valorização, quando as suas, por exemplo, 100 cotas que você comprou por R$ 665, subir para R$ 12. Suas 100 cotas que você pagou 665 virarão R$ 1.200. Uma bela valorização de patrimônio, considerando além de que você vai ter recebido bons dividendos durante essa trajetória. E aí, valeu a pena ou não valeu a pena ficar até o final desse vídeo? Então, já se inscreve aqui no canal, porque toda terça e quinta tem vídeo novo para você. E melhor ainda, envia esse vídeo para aquele seu amigo que não sabe comprar boas ações. É aquele mesmo, que toda vez que ele compra achando que está no lucro, ele compra um abacaxi e fica belos anos descascando ele. Tá bom? Meu nome é Caleb Rios Tigre. Estamos juntos em mais uma aula desse canal. Deixe seu like, se inscreva e tchau.